Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2º, o último de O Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. Vamos iniciar o item Natureza das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros. Questões 965, 966 e 967. 965, 966 e 967. Viu que tá gripado o negócio aqui, mas vamos estudar. Vamos lá. Compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos estudar, vamos lá. Natureza das penas e gozos futuros. Questão 965. As penas e os gozos futuros da alma após a morte têm algo de material? Resposta: não podem ser materiais, uma vez que a alma não é material. O bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal e, no entanto, são 1000 vezes mais intensos do que os que sentis na terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais sensível à matéria, não mais embota as sensações, não mais criam barreiras às sensações. E aí Kardec faz uma citação aqui, as questões 237 até a questão 257, que nós já estudamos, inclusive, né? Nós já estudamos, inclusive a vida espírita é o capítulo, né? Capítulo 4, sexto do livro 2º, Vida Espírita, e começa com 237, que diz: a alma de volta ao mundo dos espíritos ainda tem as percepções que tinha nessa vida. Olha, as penas e gozos futuros da alma após a morte têm algo de material se você, eu, nós imaginarmos que o sujeito ainda acha que está encarnado, ainda tem a sensação de que está encarnado, ou de fato o corpo morreu e ele continua encarnado. Nesse caso, as sensações que ele tem, embora não sejam reais, ele as sente como no corpo. O suicida, por exemplo. O suicida que fica preso ao corpo e que não desencarna, vamos usar esse termo, né? O corpo morre, mas ele não desencarna. O que acontecer com o corpo, ele vai sentir tudo. Então, na realidade, essa pena, né, essa penalização que acontece após a morte do corpo é algo material. Só que dá a impressão de que é algo material. Só que analise comigo a seguinte situação. Imagine que, por um acaso, você esteja com uma doença que os vermes estão corroendo o seu corpo. Então você tem essa sensação, você tem remédio para tomar, você tem morfina, você tem dolantina, você tem um monte de situações. Você pode até ser colocado em coma induzido para cessar essas dores. No caso da alma, não. No caso da desencarnação, não. Você está ligado no corpo, sentindo como se fosse com o seu corpo, como você que estivesse acontecendo aquilo, e não cessa, não para, não diminui. É constante até que se cumpra todo o ciclo da decomposição do corpo, por exemplo. Então, no que diz respeito a penas e gozos futuros, para o espírito, para mim, para você espírito, é muito mais grave, e a relatividade do tempo aqui, ela é aquela relatividade do tempo que nós falamos, não a relatividade do espaço-tempo do universo, mas a relatividade do tempo que a gente diz assim, 1 hora com a pessoa que você ama é um instante e 1 minuto com uma dor terrível é uma eternidade. Então esse é o grande problema nosso, esse é o grande problema do ser humano quando encontra uma penalização fora do corpo, pós-mortem do corpo físico. O que nós precisamos tentar, de alguma forma, já ir modificando desde agora, é essa ideia de que há uma compensação se o sujeito for bonzinho, e há uma
uma pena, algo ruim que vai acontecer com a pessoa que é má. Porque aí nós estaríamos trocando apenas o nome inferno por umbral e céu por colônia, tendo a impressão de que ser levado para a colônia seria ser resgatado, né, e ser levado para a colônia seria, fui levado para o céu, seria a mesma situação. E, fui para o umbral, fui levado para o umbral, fui direto para o umbral, me encontro no umbral, na dimensão do umbral, então estou pagando algo que eu fiz. O umbral, na realidade, ele é uma situação em que eu vou tirar de mim ainda os resquícios mentais que ficaram. E dependendo da situação e de como aquele espírito vai trabalhar em si próprio, ir para a colônia é muito pior. Porque veja bem, quando a gente vai para a colônia, uma colônia espiritual, nós vamos dar de cara conosco mesmo e nós vamos entrar em contato conosco mesmo, conhecendo-nos de verdade e vendo a extensão do mal que nós cometemos. A extensão do mal que nós cometemos. E isso é perturbador ao extremo, é tão perturbador que nós escolhemos vidas, encarnações na sequência, depois de ter contato conosco mesmo, de burilamento, de sofrimentos, de dificuldades. São as encarnações alternativas, como explica muito bem seu Caibar Schutel no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, em que ele explica uma encarnação alternativa, uma encarnação preparatória e uma encarnação chave. Então, às vezes, nós escolhemos várias encarnações alternativas para compensar um pouco, para eu eliminar, para eu tirar de mim um pouco daquele mal terrível que eu cometi. Então, esse é o grande problema. Então, nem tudo são flores indo para a colônia e nem tudo são sofrimentos indo para o umbral. O que nós precisamos entender é que o umbral é uma dimensão, é uma ideia em que eu estou no meu mundo, fechado no meu mundo, na minha situação, naquela situação que eu me encontro, enxergando apenas aquilo que eu criei. E às vezes sendo escravizado por espíritos inferiores que fazem com que eu cumpra ali uma situação, que eu esteja me endividando cada vez mais, mas que para mim tanto faz como tanto fez. Então nem tem um sofrimento tão grande assim. Porque o grande problema é quando eu me encontro comigo mesmo, olhando para mim, sem intermediários, sem ninguém para me julgar, sem ninguém para falar o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Quando eu encontro com a minha consciência e lá estão escritas as leis de Deus, e eu começo a ver então quais eu infringi por livre e espontânea vontade, quais eu infringi sem saber que as estava infringindo, e me responsabilizando cada vez mais, eu mesmo, né, me responsabilizando cada vez mais por aquilo que eu fiz. A justiça divina é muito mais ampla e muito mais completa do que simplesmente imaginar, olha, o fulano foi bonzinho, aos olhos de quem também tem essa pergunta, né? Aos olhos de quem esse fulano é bonzinho? Fulano é bonzinho, então com certeza foi para a colônia. O fulano era terrível, com certeza foi para o umbral. Tá, será que ele tinha consciência do que estava fazendo? Será que na pequenez, na infantilidade espiritual dele, não estava achando que estava fazendo uma grande coisa e de repente percebeu que estava fazendo uma bobagem terrível só quando estava lá na colônia espiritual? Porque tem um monte de equívocos que nós cometemos que a gente não faz ideia. Por isso que a frase do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, é tão importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. Olha aí. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. A luta diária para não fazer de novo, porque está acostumado a fazer durante muito tempo. E o mérito está em lutar contra. Não necessariamente em ganhar, mas lutar contra. Porque veja bem, vamos imaginar que por um motivo qualquer defeito que você tenha, você descobriu que é um defeito, você fala, poxa vida, eu não queria fazer isso. Caramba, eu faço isso, Senhor, me ajuda a não fazer mais.
Todo dia vai aparecer a ocasião de você fazer, porque você está em prova. Todo dia vai aparecer a ocasião de você fazer outra vez. Todo dia você vai ter que lutar contra essa má inclinação. E quando você cai, que você não consegue vencer, você não se atrasou. Você não se atrasou, porque você já fazia. Percebe? Então o mérito é em lutar o tempo todo. Ah, numa semana eu venci uma vez. Ótimo. Há alguns dias você não vencia nenhum dia na semana. Se isso é com empenho, com responsabilidade, ótimo. Se é com irresponsabilidade do tipo, não tô nem aí. Eu tenho todo o tempo no mundo. Aí não, aí vai arrumar para a cabeça, vai arrumar a dificuldade. 966. Por que o homem faz uma ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Resposta: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende como um adulto. Aliás, isso depende também do que lhe foi ensinado. É nesse ponto que uma reforma faz-se necessária. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que vos escapa. Então, foi preciso fazer comparações, e tomais essas imagens e figuras pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode expressar. Por que é que nós temos uma visão tão equivocada de vida futura, de céu e inferno? Porque foi assim que foi ensinado, primeiro. Foi ensinado por aqueles que, independentemente de suas intenções, era como aquelas pessoas enxergavam as penas e gozos futuros e como eles estavam no poder religioso. Então foi assim que foi ensinado para nós. Mas à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo outras coisas e modificando-nos. É esse o papel do Espiritismo. É chegar e relembrar aquilo que Jesus ensinou e coisas novas. Né? Haverá choro e ranger de dentes. Será atirado ao inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá, o inferno não é eterno, a gente sabe disso, mas num estado de sofrimento que a gente se encontra, em que a gente bate os dentes de frio e de medo e de pavor e chora desesperadamente por aquilo que está acontecendo, um minuto vai parecer uma eternidade. Então, dentro dessa ideia, pode-se ter criado, por exemplo, que o inferno é eterno. Aliás, nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos. A ideia de inferno eterno para o espírito no umbral também faz parte da penalização, da responsabilização dele para ver se acorda para a vida. Não é? 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Agora o outro lado. Resposta: em conhecer todas as coisas, não ter ódio, despeito, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para os espíritos, a fonte de uma felicidade suprema. Eles não têm as necessidades, os sofrimentos, tampouco as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. É bem verdade que só os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus espíritos, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Aqueles que estão suficientemente adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas isso é para eles motivo de emulação e não de ciúme. Motivo de eu quero chegar lá e não de nossa, ele chegou e eu não. Sabem que depende deles atingi-la e trabalham com esse intuito, mas com a serenidade da consciência tranquila e sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus. Deve ser muito legal a gente chegar num determinado ponto que a gente olha para trás e fala assim, que bom, né? Que aquele tipo de sofrimento eu não tenho mais. Aquelas dores eu não vou passar mais, porque já evoluí. Como é duro a gente olhar e falar assim, nossa, como pode, com todo o conhecimento que eu tenho, ter cometido aquele equívoco? E aí dói. Como é bom a gente olhar e falar assim, nossa, com todo o conhecimento que eu tenho,
Eu ainda cometi aquele equívoco, mas agora parece que uma luz acendeu na minha mente e eu me livrei desse problema definitivamente. Que bom que isso aconteceu. São maneiras de ver a mesma situação, percebeu? Primeiro vem o remorso com o arrependimento, porque aquilo vai me custar caro. Então, quando eu cometo um erro e eu tenho remorso daquele erro, e o remorso é porque aquilo vai me dar um problema qualquer, isso é uma coisa. Então, eu mato alguém. Eu mato alguém. E me arrependo porque se descobrirem eu vou preso. Nossa, descobrirem o que eu fiz, eu vou preso. Meu Deus, se descobrirem o que eu fiz, eu vou preso. Nossa, como pode se descobrirem? E o sofrimento é pelo remorso de ter feito aquilo, porque vão haver sanções para aquela situação. Isso não é arrependimento, é remorso, porque eu estou preocupado com as consequências, não é? Mais evoluído, eu mato alguém, eu então me arrependo daquela situação, como eu pude, no momento de fraqueza espiritual, ceder ao impulso material, ao meu lado animalesco, e tirar a vida da outra pessoa. Nada justifica essa situação. E aí vem um arrependimento sincero e eu começo então o meu processo de erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Certo? E tem aquela outra situação que é mais evoluída, que eu falo, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, eu ainda destruí a esperança de alguém, eu ainda destruí os sonhos de alguém, eu ainda maltratei as esperanças de alguém, que é semelhantemente, para o espírito mais evoluído, como um assassinato do corpo físico. E aí eu falo, meu Deus do céu, como que eu pude, apesar do conhecimento que eu tenho, ter matado a esperança da outra pessoa? Ter feito esse mal gigantesco que eu fiz, ter roubado a sua vida, ter roubado o seu estado de sanidade, o seu estado psicológico. Tem a mesma gravidade para mim, na minha consciência, mas não tem a mesma gravidade perante as leis divinas e naturais do que o assassinato do corpo. Mas vai me dar uma evolução muito maior essa ideia de, meu Deus, não quero mais cometer isso e quero modificar-me para não mais assassinar sonhos, assassinar pensamentos, assassinar psiquismos, assassinar os sonhos da outra pessoa comigo. Percebeu? Tudo uma questão de evolução. Tudo uma questão de evolução. Alguns de nós ainda estamos no remorso. Alguns de nós já estamos no arrependimento. E alguns de nós já estamos no burilamento para que isso não aconteça mais nem na forma psicológica, nem na forma daquilo que envolve a psique da outra pessoa, do relacionamento, do estar próximo. Eu acho que é isso, né? Amanhã a gente continua esse assunto. Temos muitas perguntas interessantes aqui, evidentemente, para a gente discorrer ainda. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo, uma gota de O Livro dos Espíritos. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.